eu adoro falar que se você quiser uma influência de livros que não te cobre, não te faça se sentir menos leitor ou inseguro, me siga. Porque sabe quantos livros eu li em janeiro? 2. Uma vergonha para o mundo literário. Ai, gente, simplesmente eu não acredito quem consegue ler vários livros no mês. Eu até mesmo fiz um vídeo criticando isso. Vai sair no meu Insta, no meu TikTok algum dia desses. Não sei quando, mas vai sair. Que fica falando que leu 300 mil livros no mês. Eu não acredito que a pessoa realmente leu o livro, vou ser bem sincera. Eu acho que a pessoa ele passou o olho. Então, eu vou falar de 2 livros que eu li esse mês de janeiro. O primeiro que eu li, que eu acho que foi o motivo de eu ter demorado muito e não ter conseguido bater nem 10% da minha meta de janeiro, foi esse aqui. Esse livro eu comecei ano passado e eu terminei no meio de janeiro ali, que é A Razão e Sensibilidade de Jane Austen. Na hora, quer dizer que você não gostou? Não. Eu dei 3, 4, 3 estrelas, eu acho. 4 estrelas. 3 estrelas e meia, já que eu não lembro. Não porque é um livro ruim, porque é um livro enrolado. Não que é enrolado. Calma aí, eu vou te explicar. A Jane Austen, ela escrevia sobre o contexto que ela vivia. A Jane, a própria Jane, ela era filha de não sei quem, que era importante, mas ela também não era tão importante assim. Então, era esse contexto aqui que ela vivia. E o livro não conta uma história assim com um clímax bombástico, mas sim conta sobre hábitos das pessoas e ações das pessoas no dia a dia delas. Então, a gente vai acompanhar aqui 2 irmãs. Eu li o livro mês passado e já esqueci o nome, né? É incrível. A Eleanor e a Marianne. A Eleanor, ela vai representar a razão e a Marianne a sensibilidade. Porque mesmo sendo irmãs, mesmo tendo a mesma criação, o mesmo contexto, elas têm visões de mundo muito diferentes. E as duas se apaixonam por uns homens que aparecem por aí. E a gente vai acompanhar como que as duas reagem a esse romance, entendeu? Como que a Eleanor, ela enxerga o romance, como a Marianne enxerga, e são jeitos completamente diferentes. Por exemplo, a Eleanor, ela vê mais como algo um pouco mais racional, tipo, eu preciso casar, ele é uma boa pessoa, ele sabe conversar, minha mãe vai aceitar ele, sabe? Ele é da família, bem racional mesmo. A Mariane, ela já, tipo, vou casar com o amor da minha vida, um romance proibido, eu vou ser a mulher mais feliz da minha vida e eu vou esperar ele voltar pra mim. Adivinha quem se deu mal no final? Nem te conto. O final é muito fofinho, eu lembro que quando eu terminei eu comecei a pular de alegria porque é muito fofo. Mas assim, é um pouquinho mais demorado. E quem que tá aqui? Fazer o que aqui? Eu te pedi pra fazer, você não viu? Eu vi a mensagem, mas eu tava gravando, poxa. Ah! Ah! Então a gente não acompanha uma história assim fantástica, sabe? Uma história mirabolante. A gente simplesmente acompanha umas 3 famílias que são amigas, entendeu? Que cada dia é uma festa numa casa diferente, um chazinho da tarde numa casa diferente, fofoca pra caramba. E é assim que a gente vê a história, entendeu? Gosto muito dos livros da Jane Austen porque é uma oportunidade de você conseguir analisar as pessoas, entendeu? É você conseguir entender como que funciona a sociedade e como funcionava na época e por que funciona hoje como é, entendeu? O que foi mantido e o que foi mudado. Como que era o pensamento das pessoas naquela época. Isso é muito interessante, na minha opinião, é muito interessante. Tem até uma fala aqui, porque eu acho incrível o como que as pessoas se preocupavam em analisar pedacinho por pedacinho da personalidade da pessoa, se ela tinha caráter ou não. Isso pra mim é magnífico, porque hoje em dia as pessoas, eu acho que elas não
Elas não conseguem nem ter uma conversa olhando cara a cara, imagina conseguir analisar personagem e o caráter de uma pessoa. Por exemplo, eu achei incrível esse parágrafo aqui da opinião da Eleanor sobre uma garota. E eu falei assim, gente, é o melhor jeito de xingar alguém. É assim, uma forma extremamente elegante de você jogar alguém no barro. Lucy era naturalmente inteligente. Suas observações eram frequentemente justas e divertidas, e como companhia por meia hora. Elinor muitas vezes a achava agradável, mas suas habilidades inatas não receberam o reforço da educação. Ela era ignorante e analfabeta, e sua deficiência de todo aperfeiçoamento intelectual, sua falta de informação sobre os temas mais comuns não passavam desapercebidos à senhorita Dashwood, apesar dos constantes esforços da jovem para parecer superior. Ele não percebia e sentia pena por isso. O desperdício de habilidades que a educação poderia ter tornado tão respeitáveis, mas também percebia com menos afeto a total falta de delicadeza, de retidão moral e de integridade de opiniões que eram demonstradas pelas atenções, pela bajulação e pela dissimulação com as quais tratava os Middletons. Não era capaz de encontrar satisfação duradoura na companhia de uma pessoa que unia a falsidade à ignorância e cuja conduta para com os outros tornava irrelevante qualquer demonstração de atenção e deferência com ela. Gente, se eu fosse essa tal de Lucy, eu chorava. Sentava e chorava em posição fetal. Porque, caraca! E hoje é muito engraçado que você olha pra pessoa, o que você acha da fulana? Não sei. Sabe o que não consegue ter uma opinião, não consegue ter uma opinião. A pessoa vai lá e tem opiniões baseadas na opinião do outro, que é baseada na opinião do outro, que é baseada na opinião do outro, porque não sabe analisar a pessoa. E é muito interessante que a Jane Austen, ela mostra como que se analisa uma pessoa e como que a fofoca pode acabar com tudo. Como que a fofoca pega uma pessoa que é incrível, uma pessoa com caráter, uma pessoa com personalidade e simplesmente distorce tudo para uma visão errada, entendeu? Por isso que eu amo a Jane Austen e por isso que você não pode ler um livro da Jane Austen correndo. E é por isso que eu demorei um mês para mais para terminar esse livro aqui. Eu até comecei um outro, Persuasão, mas eu também não continuei não, porque eu quero engatar um pouquinho mais na leitura, conseguir ler bastante livro. Na Jane Austen, assim, você tem que ter bastante tempo livre. E é a última coisa que eu tô tendo agora, eu tô no último ano da escola, né? O outro livro que eu li esse ano não foi tecnicamente um livro. Falando esse ano, né, é meio estranho, mas é em janeiro. Não foi tecnicamente assim um livro. Foi a HQ do Hulk. Eu já falei dela a um outro vídeo. Falei no vídeo de metas desse ano, então eu consegui bater essa meta. O que que tem aqui, gente? Não tá deixando o livro entrar. E na verdade foi o único livro que realmente eu consegui fazer na meta de janeiro. Porque eu pensei que eu ia conseguir ler bastante nas férias. Tadinha de mim. No caso, foi. Gente, eu esqueci o nome. Tá lá em cima, não vou pegar. Mas enfim, eu vou deixar a capa aqui. Eu já falei dele no livro de metas desse ano e num short barra TikTok barra Reels. Eu posto em tudo, mesmo vídeo. Por isso você tem que me seguir nas três, pra me engajar nas três, tá? Obrigada. Eu já tinha lido uma HQ do Homem-Aranha, então eu tinha achado super legal. Então eu fui ler dessa do Hulk. Só que eu achei a do Hulk mais interessante do que a do Homem-Aranha, porque a do Hulk a gente consegue ver o que eu citei no vídeo curto que eu fiz, que um dos roteiristas, um dos principais roteiristas do Incrível Hulk, foi um psicólogo, e ele conseguiu trazer assim pro Hulk uma coisa mais análise psiquiátrica. A gente vê o que acontece dentro da cabeça do Bruce, né? E o que está acontecendo lá dentro entre os Hooks. Temos dois. Bem bacana, né? Não sabia, não fazia ideia que existia um Hulk cinza, mas enfim. Eu prefiro o cinza do que o verde, aliás. O cinza é muito melhor. A gente acompanha ele também correndo atrás da esposa dele. Você sabia que o Bruce Banner tinha uma esposa? Eu também não sabia. E tem muita mais coisa nessa aqui que eu não sabia, fazer ideia de que tinha acontecido, de que era a razão de tudo isso, eu também não fazia a mínima ideia. Então, se você é fã da Marvel, eu recomendo muito que você leia essa HQ. Só que essa HQ é continuação de outra e tem outra pra continuar, porque aquela versão grandona de HQs da Marvel, com capa preta,
gigantesca. Então, ele faz parte disso. E, por exemplo, a do Homem-Aranha, eu consegui ler de boas, porque é o volume 1. Mais ou menos de boas, né? Porque você tem que saber ali o básico do Homem-Aranha pra você conseguir entender direitinho o que tá acontecendo ali. E básico do Homem-Aranha eu me refiro aos HQs, não só aos filmes. Mas a DC Hulk eu fiquei um pouquinho confusa ali, por causa que é uma continuação. E tem continuação depois dela. Se você é rico e quiser comprar todas, boa sorte. Eu só comprei essa e só essa pra mim também foi muito boa. Eu gostei. Tem vários personagens que eu nunca tinha visto. Tem personagem que nunca foi representado nos filmes. Então é bom você conhecer eles também. Caso você seja um fã da Marvel, eu recomendo muito que você leia essa HQ. Eu sinto que a câmera tá caindo, ou eu só coloquei ela, enquadrei ela errado mesmo. I'm so sorry. No final do vídeo, eu enquadro a câmera direito e me despeço. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se inspirado em ler um desses 2 livros e visto que quem lê livro pra caramba no mês ou é mentiroso, ou faz leitura dinâmica, ou é um vagabundo. Não precisa se cobrar pra ler muito, tá bom? Porque aqui ninguém tá competindo, ninguém tá fazendo uma leitura de quem lê mais. E eu tô falando isso pra você e pra mim também, porque esses dias eu vi uma garota que não faz nem conteúdo sobre livro e ela leu o dobro de livros do que eu ano passado. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu sou uma bosta. Ultimamente também eu tô ficando bem cansada, então eu chego da escola, eu durmo e estudo, e depois eu durmo pra acordar pra ir pra escola, depois eu durmo, estudo, durmo, acordo, vou pra escola, e tá sendo assim a minha rotina. Então a minha leitura tá um pouco devagar, eu tô focando bastante nos estudos, né, porque é terceirão, vestibular, Enem, tamo aí. Então, segura na minha mão e vamos ler enquanto sobrevive ao ensino médio, porque o negócio não tá fácil, não. Eu fico pensando assim, é o último ano da escola, depois vai ser fácil, vai nada, que depois da faculdade só piora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe o seu like, o seu comentário de o que você achou desses livros, se você já leu alguma HQ da Marvel, se você já leu algum livro da Jane Austen, se você concorda com o meu pensamento sobre os livros da Jane Austen, e mais recomendações de livros, porque eu adoro recomendações de livros. É isso, espero que vocês tenham gostado, beijão, até a próxima!